Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Planejando Bem. Quem mal tem? Eu sou o Felipe Bornelli. Eu sou o Bruno Toledo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, muito interessante, que talvez nem todo mundo tenha muito conhecimento, e a gente, até por causa disso, vai ser um episódio mais explicativo, que a gente vai explicar o que é de fato congelamento de risco. A gente já falou disso, demos algumas pinceladas, provavelmente no episódio anterior, e hoje talvez vai ficar um pouco mais claro para vocês sobre o que a gente estava falando anteriormente, lembra não? Isso aí, é um complemento. No episódio anterior a gente deu uma leve pincelada. E agora a gente vai falar com detalhe, a gente vai esmiuçar esse assunto, porque, cara, se você tem seguro ou se você não tem seguro, você precisa saber disso, porque é algo extremamente essencial na análise. Na análise do seu seguro, exatamente. Antes de a gente explicar, de fato, o que é o congelamento de risco, né? Acho legal a gente explicar como que acontece hoje no mercado, né? As reavaliações de risco, né? Porque isso... Primeira coisa, se você não sabe, o seu seguro de vida, o seu seguro, vários outros seguros, eles são reavaliados normalmente de forma anual, tá? E aí a gente vai falar de seguro de saúde, seguro de carro, seguro de veículos, seguro de bens. Exemplo mais claro, assim, talvez pra vocês entenderem, vamos sempre tentar fazer dessa vez um paralelo com o plano de saúde para algumas coisas, tá? 3 pontos principais que são levados em consideração na hora de uma reavaliação de risco: idade, saúde e hábitos, tá? Vou dar um exemplo agora do plano de saúde, por exemplo. Toda vez que vira o ano, o teu seguro de vida, teu plano de saúde, ele fica um pouquinho mais caro. Por quê? O teu risco, estando mais velho, é maior. Ou seja, é um risco conhecido, então já é um risco programado. Ou seja, toda vez que a gente for ter uma mudança de faixa etária, você vai ter uma reavaliação de risco só pela tua mudança de idade. Ou seja, você ficou mais velho... Como é velho, ficou mais caro. Ficou mais caro. Resumindo é isso. Saúde. Você teve qualquer complicação de saúde, um problema grave de saúde, o teu histórico de saúde mudou, talvez a gente já falou um pouco mais de seguro de vida, talvez isso te impossibilite ter um seguro ali para frente ou tivesse o teu seguro cancelar, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. E hábitos, ou seja, se hoje eu sou um cara que vai com o meu carro para o trabalho, eu sou um cara que não me expõe muito a riscos, a minha chance de acontecer alguma coisa comigo é uma. Cara, se eu viro um atleta patrocinado da Red Bull, começa a pular de paraquedas, sem paraquedas de um avião pro outro, o meu risco é muito maior, né? O Jack Chan, o Jack Chan hoje, eu li essa curiosidade, sei nem se é verdade, tô jogando aqui, ó, fake news. O Jack Chan, tipo, ele tá na lista negra aí das seguradoras. O risco do Jack Chan porque ele não tem dublê. Porque então os hábitos do cara já são muito complicados, são esses 3 pontos principais. Posso só dar um exemplo, Fê, de um negócio, eu acho até um pouco extremista, mas o Thiago Nigro, o primo rico, ele andava de moto há uns anos atrás, e um dia ele pegou óleo na pista. Essa história é verdadeira. Ele pegou óleo na pista e, cara, teve um risco ali de acidente. E aí ele pensou, bom, eu sou o meu negócio, e se eu tiver um acidente de moto, eu não trabalho e não ganho dinheiro. O que ele fez? Ele vendeu a moto. Ou seja, ele reduziu o risco dele. Mitigou o risco dele. Então é mais ou menos para vocês entenderem o paralelo que isso pode... Não, o cara que anda de moto tem mais chance de cair de moto que o cara que não anda de moto. Exatamente. Sim. E consequentemente ele tá mais suscetível a risco do que alguém que não anda. Sim. Mas nada que a gente tá falando aqui é coisa inventada, tá, gente? Assim, ó. Exatamente. Acho que você deixou separadinho, né, Bruno? Tem um artigo falando disso. Se você digitar no Google circular 621 SUSEP, e for no artigo 51, você vai encontrar a seguinte frase. Eu vou ler e depois a gente vai explicar e trazer para nossa realidade. Deverá constar das condições contratuais que o segurado está obrigado a comunicar à sociedade seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se ficar comprovado pela sociedade seguradora que silenciou de má fé. Ou seja, a sociedade seguradora, desde que o faça nos 15 dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco pelo segurado, poderá, mediante comunicação formal, cancelar o seguro, restringir cobertura contratada mediante acordo entre as partes ou cobrar diferença de prêmio cabível mediante acordo entre as partes. Exato, é isso aí. Ou seja... Primeiro, você é obrigado... Você é obrigado... Não, desculpa. As seguradoras são obrigadas... a seguradora é obrigada a colocar em todas as condições gerais. Exatamente. Então, que você tem como cliente avisar ela caso aconteça uma coisa contigo. Qualquer seguradora tá no regulamento dela que
ela vai avaliar As condições o seu gerais, né? risco. Ela vai avaliar o seu risco de novo. Se acontecer alguma coisa contigo e esse risco for agravado. Vamos pegar um exemplo aqui. Você como cliente é obrigado a falar pra ela, e ela como seguradora é obrigada a te falar que você tem que falar ela. Se alguém, sei lá, uma mulher teve um câncer de mama, ela tem que avisar a seguradora que ela teve esse diagnóstico, porque automaticamente o risco dela foi agravado. Sim. E a seguradora, como empresa, ela vai reavaliar e saber se ela quer continuar Com seu seguro ou não. assumindo esse risco, em resumo. E aí ela pode tomar algumas decisões, que foi o que eu acabei de falar. Ou ela pode cancelar o seguro De um dia pra noite. do dia pra A gente noite. conhece vários casos assim. E acontece, gente. Ou ela pode aumentar o valor do seguro porque o risco para ela assumir ficou maior. Sim. Ou ela pode tirar alguma cobertura que você tinha acesso. Ou ela pode tirar alguma cobertura. Isso é muito claro quando a gente olha, principalmente, tipo, seguro que não tem nivelamento de prêmio, né, Bruno? O cara, quando ele é novo, pô, o seguro é baratinho, pô, paga ali nada pra ter um excelente capital segurado. Eu sempre falo pros meus clientes, cara, isso é uma bomba relógio, porque olha como vai ficando mais caro. Se você não tiver nenhum problema de saúde, que é muito difícil, só de você ficando mais velho, como vai ficando muito mais caro o teu seguro nos próximos anos. Seguro de banco é assim, né, Fê? Entre outros, né? Mas sim, o seguro de banco principalmente. É o mais famoso, porque, cara, conforme você for ficando mais velho, vai acabar ficando mais caro, igual o plano de saúde, e não tem choro nem vela. Isso. Entendeu? Não tem pra onde você correr, porque tá em condições gerais, tá? Agora, já explicamos pra vocês exatamente como é feita a revelação de riscos no mercado, e a gente vai explicar a coisa maravilhosa que é o congelamento de risco, tá? O congelamento de risco... A solução. A solução para esse problema, porque assim, se a seguradora é obrigada a te falar que você tem que avisar ela, e você é obrigado a contar pra ela se acontecer alguma coisa contigo, em resumo, teoricamente não tem o que ser feito. Tanto eu quanto o Bruno, a gente prefere trabalhar com seguradores e produtos que veem essa opção como uma coisa talvez não tão dura. Que são seguradoras ou produtos que têm, nas suas condições gerais, além da obrigatoriedade que a SUSEP exige, a opção do congelamento de risco. Tá? O congelamento de risco nada mais é que a seguradora garantir para você, para ela e para todo mundo, que a partir do momento que você virar segurado, ou seja, que ela comprar o seu risco, tipo, o Bruno hoje, esse homem forte, que para quem tem o prazer de ver, quem não tem o prazer tem o prazer de ouvir através dessa voz musculosa. Você tá com quantos anos hoje, Brunão? 20? Tá conservado. Tá conservado. Cara, eu tô com 34, velho. Conservadaço, tá? Então, o Bruno, hoje, ele tem 34 anos, saudável, sem nenhum histórico médico, tá? Se, a partir do momento que ele assume uma pólice dentro de uma seguradora e a seguradora aceita o Bruno como cliente, o congelamento de risco reza que, mesmo que o Bruno ele fique mais velho, mesmo que o Bruno tenha algum problema de saúde daqui pra frente, mesmo que o Bruno ele tenha riscos que vão aumentar, tenha hábitos que vão aumentar o risco dele para a seguradora, mesmo que ele avise a seguradora, que é a obrigação do Bruno, tá? E esse aviso ou esses problemas que aconteceram dali pra frente não vão impactar o risco assumido pela seguradora quando o Bruno virou cliente. Ou seja, para resumir, a avaliação de risco que é feita quando eu adquiro a minha pólice, quando eu manifesto a minha vontade de ter o seguro, a seguradora não vai mexer nela pelo fato de um risco ter aumentado. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu pratico esporte, mas esportes que não trazem risco pra mim, em tese. Sim. Né? Não pra seguradora, pelo menos. E aí, cara, daqui a um mês eu resolvo começar a pular de paraquedas. Quero virar instrutor de paraquedas. O meu risco aumentou, né? Porque, enfim, não precisa nem falar o porquê. A seguradora, ela não vai tornar o meu seguro mais caro quando eu avisar ela que eu tô fazendo isso. Porque ela já avaliou e já comprou a ideia no início da pólice. Então ela não vai mexer. Só que não são todas que fazem isso. Exato. A gente escolhe trabalhar, a gente prefere trabalhar com as seguradoras que têm essa postura. Mas isso não significa que são todas. Né? E é um item que todo mundo tem que prestar muita atenção. Tudo é muito bonito na hora de fechar, mas nem tão bonito na hora de receber. Exatamente. Por quê? Se você não avisa a seguradora, eu tô falando de uma maneira geral, que é o que a circular preza aqui e tá falando. Se você não avisa a seguradora que o seu risco foi aumentado e tiver o sinistro, cara,
ela não vai pagar. Ela pode não pagar, né? Assim, ela tem essa opção, ela tem essa prerrogativa, né? E assim... Você não vai correr o risco. Falando né, português, claro, a gente sabe como é que funciona. Então, avalie bem quando você for contratar o seu seguro ou avalie bem o seguro que você contratou. Sim. Porque isso aqui, cara, em muitos casos é a salvação da dignidade de uma família que está em jogo. E às vezes você acha que você tá com... As suas garantias estão todas em dias, mas por causa de uma bobeirinha disso, você não vai ter. Por exemplo, eu tenho um cliente, ele era cliente de uma outra seguradora, ele virou cliente meu, e quando ele virou cliente dessa outra seguradora, ele não era hipertenso. Ele se tornou hipertenso enquanto era segurado dela. Eu ajudei ele a entender dentro das condições gerais da seguradora que ele era cliente antes. E lá ele tinha que comunicar e não tinha nada de congelamento de risco. Ou seja, ele não avisou que ele era hipertenso. Dali pra frente ele poderia não receber o seguro dele e tudo mais. Ele cancelou o que ele tinha. A gente fez um outro planejamento para ele de uma forma que ele não precisasse mais se preocupar com isso. Sim. Que são os produtos que a gente prefere participar. O que é a grande sacada disso aqui? Assim, o congelamento de risco é uma coisa muito importante, tá? Eu acho que é uma colher de chá, né? Que, assim, cara, que a seguradora dá para os clientes. É uma das mais importantes, eu diria, né, Fê? Porque ele te garante, né? Ele realmente é uma garantia que você ganhou, é uma garantia assumida, né? Como é que a gente tenta explicar isso da melhor forma possível? Assim, a gente tem um negócio na seguradora que chama timing do seguro, tá? O timing do seguro é o quê? Às vezes quando a gente pode ter um seguro, ser aceito por uma seguradora, a gente não quer porque a gente acha que não vai acontecer nada com a gente, que a gente não precisa, tudo bem que a gente é Superman, né? Só que aí depois quando a gente quer e precisa, talvez a gente já não possa mais ser cliente, a gente não é mais aceito pela seguradora porque já aconteceu alguma coisa com a gente que impossibilita a gente ser segurado ali pra frente. Por isso a gente sempre valoriza que as pessoas, elas entendam a importância do timing, de não perder esse timing do seguro. O timing do seguro é se aproveitar enquanto você pode. Cara, eu acho que uma coisa que a gente consegue ilustrar bem isso, assim, como as coisas podem mudar de um dia para outro, e a gente realmente não sabe, né, quando isso vai acontecer. Eu tenho um cara que ele não virou cliente meu, né, assim, eu tentei ajudar ele, mas no momento o trabalho dele estava sendo muito impactado pela pandemia, tá? E aí a gente falou assim, cara, espera mais um pouco, a gente vai trocar ideia mais pra frente. E eu falei, cara, beleza, não é pra te apertar, a gente vai tentar fazer no seu tempo. Nesse meio tempo ele passou mal, estômago e tal, foi parar no hospital, descobriu que tem doença de Crohn. Doença de Crohn é uma coisa super complicada. Ele, com os produtos que a gente trabalha, ele ainda pode ser segurado, mas, cara, ele perdeu muita cobertura. Ou seja, ele nunca mais vai poder ter o que ele podia ter tido quando a primeira vez que a gente conversou, né? Eu acho que isso é um impacto muito grande. Até no que você pode ter, porque a gente não sabe quando as coisas vão acontecer. Caralho, filho. Foda, hein? Foi complicado. E ele sabe, quando eu fui trocar ideia com ele de novo, ele falou assim, cara, você tá certo, não quero nem que você fale mais, porque assim, eu sei que você tá certo, tipo, foi vacilo meu, não tem o que fazer. Não, porra, legal. Nossa, foda. E eu tive o caso ao contrário, que o cara percebeu que o negócio era o buraco era tão embaixo, ele falou, foda, velho, tem que fazer isso enquanto a gente tá com a saúde boa. Enquanto ele pode. Porque senão o buraco... é difícil de sair. Eu acho que é exatamente isso, Bruno. Tipo, a gente, às vezes as pessoas percebem, às vezes não, mas a gente literalmente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe quando as coisas podem acontecer, né? Então, acho que é importante vocês garantirem o risco de vocês enquanto ele é conhecido, enquanto vocês sabem o que está acontecendo com vocês. Isso é muito importante, porque assim, às vezes vocês vão falar assim, cara, às vezes agora não dá e tudo mais, eu tô sem grana e tal, mas pensa nisso, você não sabe de manhã, que você não sabe nem quando você vai precisar, nem até quando você vai poder ter. Sugestão minha, acho que o Bruno vai ter a mesma coisa. Você não precisa ter um cobertor king size desde o começo, cara. Às vezes é por causa de grana, por prioridades, coisa que às vezes você não tem a consciência suficiente do seguro ainda, você ainda tá com outras coisas que você quer fazer, que você precisa fazer, tá grana tá indo pra outros lugares, tá? Mas já tem alguma coisa, garanta alguma coisa enquanto você pode, cara. Enquanto você pode. Aumenta suas coberturas, suas garantias ao longo da vida. Cara, não tem problema isso. E eu tenho certeza que, pô, a grande maioria das pessoas não comprou ou alugou o primeiro imóvel sendo dos sonhos. Fez o que dava. Exato. Fez o que dava. Caralho, o seguro... Você não precisa ter o seguro mais caro do mundo no início, num momento de projeção de carreira. Mas é importante você ter algum, porque, meu irmão, se tiver um BO, desculpa, não vai ter o que salvar. Você não vai ter como dar um jeitinho, né? Não vai ter jeitinho, cara. Congele o seu risco enquanto o seu risco é conhecido tanto por vocês quanto pela seguradora, tá? E isso é muito, muito frágil. Muda realmente de um dia pro outro. Muda. Né? E atue de maneira preventiva.
É isso, pessoal. Esperando que tenhamos ajudado vocês a refletirem sobre coisas que vocês achavam que funcionavam de uma forma, funcionam de outra, que tenham aberto uma portinha aí pra vocês pensarem que estão reféns de ficarem mais velhos, de perder a saúde. Quem dera, né, bro? Quem dera, velho. Pudesse ser pra vida mesmo, né? Que a gente puder, não vou ficar mais velho, não vou ficar doente nunca. Vou ficar tipo o Capitão América. O cara vai ficar pra sempre bolado. Congelou de verdade. Vai ficar pra sempre bolado e forte. Mas congelou de verdade. Infelizmente não é assim. Pessoal, curta, compartilha, ativa o sininho. Comenta aqui o que você achou. Siga a gente nas redes sociais. Você também queria congelar seu risco? Eu queria. E quem que você queria virar se congelar seu risco? E vamos trocar ideia. Chama a gente pra conversar e a gente se vê no próximo. Obrigado, um beijo. Fiquem bem, pessoal. Até.